ter você aqui. Eu já te ouço pelo menos há 2 anos, todo dia um pouquinho. É mesmo? É uma dose diária de boa música. Que coisa boa. É E pra isso que eu boa canto, mesmo. Bia. Eu canto pra emocionar as pessoas, pra fazer o bem, pra deixar o dia mais leve. E consegue. Estou falando por mim. Porque, assim, eu me impressionei muito com você pelo seu repertório. Eu sou quase póstuma, eu sou antiga mesmo, mas, assim, vi muita coisa boa. Eu agradeço demais essa minha vida, porque eu vi de quase tudo um pouco. E uma das coisas que eu tive o prazer de ver foi Beth Carvalho. E você me lembra Beth Carvalho. É mesmo? Por quê? Porque Beth Carvalho surgiu numa época que não tinha mulheres cantando samba, muito menos pagode. E ali no fundo de quintal, Cacique de Ramos, era uma coisa que a gente falava, de onde vem essa mulher? Com essa inspiração, com essa alegria. E ela veio e ficou, né? Trazendo um repertório maravilhoso, lançando muita gente, porque ela trouxe muita gente, inclusive Zeca Pagodinho, que a gente está aqui no território dele. Sim. Então, me inspirou muito o teu repertório, que é um repertório muito, muito bom. Eu queria que você contasse um pouquinho da tua trajetória, esse gosto refinadíssimo, né? Até a gente chegar ao Malu começa a compor, que eu estava esperando isso. É mesmo, Eu estava. Bia? No último ano, em 2024, eu falei, gente, eu estou esperando a hora que Malu vai lançar uma música, porque escolheu o seu repertório muito preciso. Então, eu queria que você contasse como é que a música entrou na sua vida, né? Eu acho que ela que te escolheu. É exatamente isso, eu falo muito sobre isso. Eu acho que a música me escolheu porque eu era muito novinha. Eu tinha 5 anos quando eu ouvi Elis Regina cantando na televisão. E eu lembro, essa imagem é nítida na minha mente, assim, na minha memória, de estar vendo, ela estava no Fantástico, e aí me emocionou ela cantando Fascinação. Fascinação. Lindíssima. Eu virei pra minha mãe e falei, mãe, quando eu crescer eu vou ser cantora. Que É o que eu quero desafio, né? ser. Sim. E eu tinha 5 aninhos e não tinha ninguém na família que era artista. Nem artista, nem músico, nem que Nada. tocava, nada. Os meus pais eram muito jovens, gostavam de... Eram super ecléticos na música, não tinha nada a ver com música brasileira. E eu decidi que eu queria ser cantora. Claro que foi um caminho... Não foi tão fácil, né? Porque não tinha um direcionamento. E também a família demorou muito tempo pra entender que eu tava falando sério. Que não era coisa de criança, né? Exatamente. Então, assim... Eu perdi minha mãe muito nova. Eu tinha 9 anos. Até então eu não tinha feito nada de aula de música. Aí eu pedi pro meu pai me levar numa escola. Ele me levou numa escolinha de música quando eu tinha 11 anos. Eu comecei a estudar piano e não me deixaram estudar canto, que era o que eu queria. Eu pensei, então não vai dar pra eu ser cantora, né? Porque eu tinha que esperar até os 13. Porque Nossa. tava em transição de voz e tal. Eu pensei, se eu não conseguir estudar, eu não vou poder ser cantora, então eu vou ter que mudar os meus planos. Eu, com 11 anos, já desisti da carreira. Só que a música, ela sempre esteve na minha volta, porque eu cantava no colégio, eu cantava na rua, cantava no banheiro, e sempre alguém ouvia e vinha me convidar para participar de alguma banda, fazer algum número na frente dos colegas. A música sempre esteve ali, à espreita, à minha espera. A sua espera. Quando eu fiz 18 anos, estava na faculdade, já cantava Fazendo o quê, muito faculdade? de publicidade. Me formei em publicidade e com base em marketing. Uhum. Eu cantava sempre com os amigos, assim, roda de samba, rodinha de faculdade mesmo, assim, o pessoal pegava o violão, a gente ficava tocando. E aí uma amiga minha perguntou pra mim, Malu, por que música é só um hobby? E aí eu não soube responder. Essa Tinha é ali uma 17 amiga, anos. né? Essa é amiga, né? E aí... amiga, eu tenho que te contar uma coisa. E eu A não música soube tá em responder por você. que eu é só hobby. E eu pensei, não, então eu vou me preparar pra ser a minha profissão. E desde então eu vim trabalhando aí. E aí conquistando aí algumas coisas nessa trajetória. E Com a bênção de Deus. isso 2018. Não, quando você fez Olha, 18 anos. Bia, eu perdi já as contas. Não, quando você fez 18 anos. Eu tinha de 17 para 18 Para anos. 18 anos. Tá. E Isso você aí faz 10 participou do The anos. Voice Brasil. Isso, em 2019. Né? 2019. Como é que foi isso? Foi muito especial. Eu já tinha uma trajetória. Já cantava lá no Rio Grande do Sul. Lá no Rio Grande do Sul, sou de Porto Alegre. E eu já cantava em barzinhos. Já tinha um público que a gente estava formando. Gravei um álbum, que inclusive eu gravei aqui no Rio de Janeiro. Com Arthur Maia, com Edu Neves.
Sim, Arthur Maia. O Gastão Villarroel era o produtor, então ele chamou, assim, os melhores músicos aqui do Rio. E a gente fez um álbum de samba com música autoral. E eu pensei assim, cara, como é que eu vou crescer? Porque não tinha tanto. A internet já era presente, mas não como é hoje, as redes Hoje sociais. vocês lançam as músicas nas redes sociais, no Spotify, No não Spotify tinha eu isso. acho que nem tinha, Não eu tinha, acho. não. Eu tava começando. O próprio Instagram não tinha o crescimento que a gente vê hoje, assim, o tamanho do alcance, né, de furar a bolha. Então eu pensei, como é que eu vou conseguir divulgar esse álbum, que já tinha sido super trabalhoso da gente juntar o dinheiro para investir, porque era tudo independente lá no Sul. E eu pensei, vou tentar o The Voice para expandir. Claro. E foi o que eu fiz. Então eu entrei em 2019 para divulgar esse trabalho, para tentar dar um próximo passo nessa carreira que eu já vinha conquistando, já vinha trabalhando. Ser vista por um maior número de pessoas. Isso. E aí deu tudo certo. Eu entrei no time da Ivete Sangalo. Foi incrível, foi uma experiência maravilhosa. Eu vi que realmente era o que eu queria, era o tamanho de estrutura que eu queria. De equipe, de cenário, de ter pessoas ali trabalhando. Eu fiquei muito mais certa ainda de que era o que eu queria. Me mudei para São Paulo, logo depois desse ano. Foi 2019 para 2020. E veio a pandemia. Veio a pandemia.